Uma das melhores formas de avaliar os nossos alunos em relação à força é pedir para que eles façam uma barra fixa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque isso não pode ser feito de qualquer jeito. Então a gente selecionou algumas informações lá do nosso curso de treinamento funcional digital que vão tornar esse movimento mais eficiente. A barra fixa, pull-up, chin-up, enfim. Por que eu estou dando variações, alternativas? Porque isso vai depender muito do aluno. O mais importante é que ele tenha a capacidade de se pendurar e se puxar. Essa é a ideia, o peso corporal. Quantas repetições? Vai depender. A gente utiliza, nessa parte aqui do curso eu não estou falando de repetições, volume, enfim. E eu vou retomar o que eu já falei nos outros padrões. A gente está falando de alunos iniciantes, a gente está pensando em pessoas que vão começar conosco na academia, a gente está falando de pessoas que têm as suas dificuldades, a gente não está focando em um atleta, a gente não está focando num fisiculturista, a gente não está focando num atleta de força, a gente está focando no nosso aluno, a grande maioria dos alunos que trabalham com vocês, que estão com vocês. Né? Então, pessoas que precisam de outro tipo de ajuda. Então, o João vai primeiro se posicionar, ele vai manter essa linha aqui, ele vai manter essa linha. Então não pode ser muito aberto. Ele tem que passar do lado do corpo dele justamente para se encaixar aqui e ele puxar para trás dele. Então, como que ele vai fazer? Ele vai se pendurar. Primeiro detalhe, relaxa. Isso não. A primeira coisa que o aluno tem que entender é isso. Solta e sobe. Solta e sobe. Solta e sobe, relaxa. A primeira coisa que tem que ser entendida é retomar, relembrar tudo aquilo que a gente viu. Eu não quero isso, quero isso. Eu tenho que ativar a musculatura que deprime as minhas escápulas. Esse é o objetivo aqui também, vira de costas. Então, o que ele vai fazer? Se pendura e eu quero que vocês enxerguem isso acontecendo. Peito aberto, peito fechado, aberto, orelha próximo do ombro, ombro longe da orelha. Pescoço sem pescoço, com pescoço, relaxa. Esse é o primeiro ponto. Ponto importante, porque a grande maioria das pessoas, da maioria das pessoas não pensa nisso. Então, o que a gente está buscando. Agora, fazer de frente para lá, ele vai se pendurar, vai fazer a ativação que eu estou pedindo e vai se puxar. Pode botar o pé no chão, relaxa, conecta de novo, puxa, relaxa, conecta de novo, puxa, aí, relaxa. Vocês conseguem visualizar isso? Se eu pedir, eu vou sacanear ele agora, eu vou pedir para ele fazer a puxada dessa posição ruim. Vai lá. Olha o que ele vai ter que fazer. Ruim, puxa. Olha a força que ele tem que fazer. Eu estou vendo o rosto dele aqui, eu não botei ele de frente para vocês porque ele fez a cara feia aqui. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Que assim, relaxado, se eu pega lá, se ele sair aqui, ele não vai ter força suficiente. Ele precisa dessa musculatura ativada, gerando essa tensão, essa pré-tensão para ele fazer o resto. Beleza? Relaxa. Agora eu vou pedir de frente. Vocês vão olhar primeiro os pés, o que acontece nas pernas, tá? Vai lá. Mais uma. E volta. O que acontece aqui? Vocês podem perceber que os pés dele, né, acaba gerando uma flexão aqui do quadril, o joelho está estendido lá na frente. Por quê? Porque a gente ensina e sempre fala da força do abdômen, da conexão do abdômen com o resto do corpo. Quando ele firma o abdômen, a tendência é ele fechar, ele flexionar. Para fazer isso, ele ativa o abdômen, ele tem uma força também que acontece nos flexores de quadril e ele se fecha. Ele gera tensão, ele fica firme, gerando essa tensão e consegue puxar. O que a gente não procura, o que a gente não quer é, por exemplo, os pés para trás. Vai lá.
aqui fica bem mais instável. E quando ele põe os pés para trás, ele abre, ele não fecha, né? Ele não vai fazer essa força aqui para manter essa tensão que a gente está buscando. Então, aqui eu tenho contração, aqui eu tenho relaxamento. Aqui eu tenho contração e aqui eu tenho relaxamento. E eu quero o quê? Contração. Esse é um dos motivos pelo qual esse exercício a gente não põe um volume muito alto, principalmente para pessoas que estão começando, porque elas têm que conectar o conceito, aquilo que a gente vem ensinando para elas antes de fazer um volume. Ah, Thiago, mas se eu consigo fazer fácil assim, relaxando, eu não posso? Óbvio que pode. Porém, se faz 10 repetições, e olha o que eu estou falando, se faz 10 repetições e consegue fazer bem, tenta fazer mais. Vai chegar uma hora que vai ficar difícil, vai ficar pesado, não vai conseguir mais. Aí é o momento de fazer força, de fazer força, de fazer força. Aí quem sabe vai fazer 13, 14, 15. Mas se depender de todas as repetições, fazendo de forma relaxada, não vai conseguir fazer um volume maior que esse. Então, isso que é importante. Então, a primeira coisa, volta vira de costas, essa conexão aqui, para baixo, para cima não, para baixo sim. Segundo, se ele põe as pernas para trás, isso vai acontecer, ele vai relaxar. Então, as pessoas puxam fazendo isso. Então, o que eu quero é o contrário, eu quero que ele feche abdômen, o glúteo vai contrair, o abdômen vai contrair, ele vai estar realmente assim, relaxa. Então são questões, pode voltar de frente, então são questões importantes que fazem toda a diferença para o meu aluno quando ele está aprendendo. Pode ser que eu não faça com o meu aluno e provavelmente até a forma, não é a melhor forma de falar, é que quase nunca eu vou pegar uma pessoa que não está acostumada a fazer barra e já pedir para fazer isso. Não. Às vezes o exercício dessa pessoa é simplesmente vira de costas, olha em cima e faz o encaixe escapular. Isso. Quem sabe esse seja o exercício deste meu aluno. Simplesmente isso. Ou eu posso pedir para ele fazer, por exemplo, subir e fazer só uma fase excêntrica. Pode acontecer. Né? Sobe em cima de uma caixa, só fazer excêntrica. Não tem problema nenhum, é uma forma também de regressão dentro do exercício. Agora, vocês podem ver que ele está fazendo um chin-up, palma da mão virada para mim. Agora eu vou fazer um pull-up, palma da mão virada lá para frente. Isso, mais uma. E volto. É mais difícil, com certeza, mas por que muitas vezes se opta em fazer um pull-up e ó, o dedo dele só se posiciona lá? Ele não estava com o dedão fechado, vai lá, põe o dedão, põe o dedão. Ele não estava assim, ele estava com o dedão por cima. Qual é a diferença de fazer assim ou fazer com o dedão? Tá? Na origem desse exercício, isso se chama um pull-up tático. Isso também vem da escola de força da Strong First, onde nos ensina de uma forma, daqui a pouco, que a gente entenda que é uma questão militar, porque é uma escola também militar. E o conceito é o seguinte, se tu estiver fugindo de alguma coisa e tiver que pular um muro, tu não vai conseguir segurar o muro assim, tu tem que segurar o muro assim. Tu te pendura, te puxa, sobe e pula aquele obstáculo. Então essa é a posição, nunca vai ser isso. E é por isso que muitos testes que se faz de força, principalmente na Strong First, se usa o pull-up tático, que é essa posição aqui. Eu agarro e eu não tenho o dedão. Eles chamam de thumbless, então é sem o dedão. Então não é isso, é isso, dedão. E faz toda a diferença. A posição do chin-up, aqui, eu tenho uma ativação maior do meu bíceps, então eu uso o meu bíceps e aqui eu não tenho tanta ativação ou menos do que com a posição da minha mão invertida para o chin-up. Então essa é a diferença. E com certeza é mais difícil fazer um pull-up do que um chin-up. Para a maioria das pessoas, não para todo mundo, né? Óbvio que não. Então, nesse padrão, na fase 3 do padrão de puxar vertical, a gente viu a barra fixa, né, o pull-up, como um exercício principal. E esse exercício a gente vai usar daqui para frente, a gente vai usar sempre.
tanto para homens quanto para mulheres. Então, mulheres, meninas, não reclamem. Esse é um exercício importante para todo mundo. Seja homem, seja mulher, criança, pessoa de mais idade, ele é importante o tempo todo e para sempre. E aí, curtiu a aula? Não esquece que esse conteúdo foi tirado lá do nosso curso de treinamento funcional digital. E se tu realmente gostou, deixa aí o teu comentário, curte também e faz esse vídeo chegar em mais pessoas. Valeu!